Então, posso começar? Pode, está dando um aviso aqui que alguma coisa precisa da minha atenção, eu vou ignorar. Vamos lá. Tá. Bom dia a todos, Namastê, Hare Krishna. Vamos à reverência. O Namo Bhagavate Vasudevaya. O Namo Bhagavate Vasudevaya. O Namo Bhagavate Vasudevaya. Agyana Timirandasya Gyanandjana Salakaya. Chakshuru Militayana Tasmai Shri Gurave Namaha. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Então, vamos ler o Srimad Bhagavatam, canto 1, capítulo 16. Como Parikshit recebeu a era de Kali. Verso 13 e 15. Onde quer que o rei visitasse, ele ouvia continuamente as glórias dos seus grandes antepassados, que eram todos devotos do Senhor, e também ouvia sobre os gloriosos atos do seu Krishna. Ele também ouvia como ele mesmo fora protegido pelo Senhor contra o poderoso calor da arma de Asvatama. As pessoas também mencionavam a grande afeição entre os descendentes de Vrishni e Prita, devido à grande devoção da última pelo Senhor Keshava. O rei, estando muito satisfeito com os cantadores dessas glórias, abriu seus olhos com grande satisfação, magnânimo como era. Teve prazer em presenteá-los com colares e roupas muito preciosas. Repetindo, verso 13 a 15. Onde quer que o rei visitasse, ele ouvia continuamente as glórias dos seus grandes antepassados, que eram todos devotos do Senhor. E também ouvia sobre os gloriosos atos do Senhor Krishna. Ele também ouvia como ele mesmo fora protegido pelo Senhor contra o poderoso calor da arma de Asvatama. As pessoas também mencionavam a grande afeição entre os descendentes de Vrishni e Prita, devido à grande devoção da última pelo Senhor Keshava. O rei, estando muito satisfeito com os cantadores dessas glórias, abriu seus olhos com grande satisfação, magnânimo como era. Teve prazer em presenteá-los com colares e roupas muito preciosos. Namastê, Hare Krishna. Gratidão pela oportunidade. Obrigada, Vera. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Agyana Timirandasya Gyananjana Chalakaya. Chaksurum Militam Gyana Tasmai Shri Gurave Namaha. Versos 13 e 15, né, do capítulo Como Parikshit recebeu a era de Kali. Vou ler em sânscrito. Tatra tatropajnavana swapurvesham mahatmanam pragyamanam chayashaha Krishna mahatmya suchakam atmanam chaparitratam ashvatmanostratejasa sneham chavrishni partanam Pesham Bhaktin Shakeshave Devya Parama Santustaha Priti Usrumbita Lokana Mahadanani Vasamsi Dadoharam Mahamanaha.
Muito bem. Então, vamos aqui no verso, né? Vamos dar uma contextualizada antes. Lembrar do rei Parikshit, que era neto de Arjuna, e ele era agora o rei depois da partida de Krishna, quando Krishna deixou Dwaraka, e ele estava andando pelo reino dele, né, pelas várias regiões do reino, tomando conta, né, vendo quem precisava de alguma coisa, todas as suas necessidades. E aí, cada lugar que ele chegava, né, ele recebia as boas-vindas dos habitantes daquele local, e as boas-vindas eram justamente contar, né, as glórias dos antepassados, as glórias de Krishna, né? Todo mundo tinha ainda muito vívido aquilo na memória, não fazia tanto tempo assim, era vivo ainda aquilo. Então, ele era muito bem recebido, com todas essas honras, né? Contando as glórias da família dele. E ouvindo também como ele mesmo fora protegido. Não sei se vocês se lembram, né? Num capítulo anterior, no final da batalha de Kurukshetra, que a rainha Kunti chega com a nora, né? Uta, esqueci o nome dela agora. Era Uta alguma coisa. E elas apavoradas porque o Ashvatthama tinha lançado Brahmastra, porque a nora de Kunti estava grávida, e do rei Parikshit, e justamente Ashvatthama queria eliminar, porque ele não queria que os Pandavas, né, ninguém, né, o lado adversário, não queria que sobrasse ninguém da dinastia Pandava para continuar no reinado. Então, ele lançou a arma Brahmastra e Krishna apareceu para o rei Parikshit, nele, lá dentro do útero da mãe dele. Ele teve aquela visão de Krishna protegendo. Então, o rei Parikshit passou a vida inteira dele tentando encontrar, procurando quem era aquela pessoa que ele tinha visto dentro, né? Enquanto ele ainda nem tinha nascido. Então, ele já nasceu um devoto, porque ele entendia, né, que ele tinha sido protegido. Então, ele já, né, imagina como é que uma pessoa que sabe que ia morrer e que a própria personalidade de Deus protegeu ele ali. Então, continuando aqui no verso, que as pessoas mencionavam a grande afeição entre os descendentes de Vrishni e Prita. Então, os descendentes de Vrishni era a família de Krishna, e Prita era a família dos Pandavas. A rainha Kunti, ela era mãe dos Pandavas. Mas, ao mesmo tempo, ela também era tia de Krishna. Vocês lembram disso? Dá para a gente organizar aqui o verso, né? Então, a rainha Kunti era tia de Krishna. Krishna, a família de Krishna era da dinastia Vrishni, e a família dos Pandavas dos Prita. E a rainha Kunti tinha grande devoção pelo senhor Keshava. Keshava é um dos nomes de Krishna.
Então, o rei estava muito satisfeito, né? Com cada vez que ele chegava no lugar, todo mundo glorificava, recebia ele tão bem, com, com todas essas histórias, né? Maravilhosas da família dele, das famílias, né? Com muita devoção. E aí ele percebia que o reinado estava feliz, né? As pessoas estavam cumprindo o Dharma, porque quando Krishna veio, né, foi para cumprir o Dharma, restaurar o Dharma, melhor dizendo, foi restaurar o Dharma. Então, era um momento que estava tudo, né, correndo muito bem, todas as pessoas felizes e prósperas e com abundância de, né, física, mental, espiritual. Então, aonde quer que o rei Parikshit fosse, ele ouvia as glórias dos seus antepassados, que eram todos devotos, né, de Krishna, os feitos divinos de Krishna, até tudo que Krishna fazia. Ele ouvia também as histórias de como ele mesmo fora protegido por Krishna da arma de Ashwatthama, e também sobre a grande afeição, né, entre a família de Krishna, os Pandavas, a devoção da rainha Kunti a Krishna. Então, só coisa assim muito auspiciosa, né? Então, o povo, ele, quando ele ia visitar o povo, ele não exaltava só os feitos militares e políticos do rei. Eles exaltavam a devoção e a glória, né, de Krishna e de todas essas pessoas relacionadas, né, as famílias relacionadas. Então, era assim uma coisa, né, muito interessante, e porque hoje em dia a gente não vê mais isso, né? Então, esse verso, ele ensina muito que, quem sabe, né, um verdadeiro governante deveria dar atenção para isso, para o Dharma, né, para fazer tudo corretamente, porque assim as pessoas ficam felizes. Os súditos, que são os habitantes, né, do local, são prósperos, felizes e tudo anda bem. Então, né, a gente podia aqui incentivar as histórias de integridade, de valores humanos, né? Os líderes deviam incentivar esse tipo de coisa para a população. E aqui também, falando que o rei Parikshit presenteava aqueles que glorificavam o Senhor, né? Glorificavam essas histórias maravilhosas. Então, os líderes atualmente também poderiam reconhecer publicamente quem contribui, né, com boas práticas, com coisas que vão fazer a nossa sociedade evoluir, com inovações, com tanta coisa, e a gente não vê muito isso, né? Seria muito mais interessante que tivessem mais notícias boas, exaltando, inclusive, muitas pessoas que fazem tanto pela humanidade, fazem tanto por nós, tantos pesquisadores, tanta gente que está aí estudando, trabalhando para o prol de coisas boas, e a gente não vê essas pessoas serem exaltadas. E a gente nem sabe onde elas estão, tantas pessoas fazendo tanta coisa de útil aí. E
a gratidão, né? A gratidão por essas pessoas que também podem fazer o nosso mundo evoluir. E na nossa vida pessoal, a gente também pode colocar esses ensinamentos desse verso. Então, assim como o rei, ele se nutria dessas narrativas sobre Krishna, né, toda essa bondade, nós também podemos escolher ouvir e compartilhar histórias que elevam, em vez de ficar consumindo apenas essas notícias negativas que são o que mais tem hoje em dia, nessas redes sociais, em tudo. É muita coisa que, né, traz medo para a gente, ansiedade. Então, eu acho que a gente deve escolher isso, escolher ficar no modo da bondade, em vez desse modo tão rajásico e tamásico que está sendo imposto para nós. E assim como o rei Parikshit lembrava que a sua sobrevivência tinha vindo da graça divina, né, da graça de Krishna, que entrou no ventre da mãe dele para protegê-lo, a gente também pode reconhecer os momentos que a gente foi protegido. A gente sabe, muitos momentos que a gente diz, nossa, isso foi uma proteção mesmo. E cultivar, assim como o rei Parikshit, a gratidão por esses momentos que muitas vezes a gente nem valoriza, mas que são muitos, muitos, muitos. Às vezes uma coisinha à toa, mas que dá aquela luzinha na nossa. Imagina, quase que eu atravessei a rua, quase que eu não vi a moto. Tanta coisa que parece que tem uma coisa que para a gente, que avisa a gente, que dá um... É muita coisa que ajuda a gente. Então, protege, né? Se a gente começar a prestar atenção, porque a gente vive tão aleatório, né, distraído, que a gente não percebe tantos momentos, às vezes no mesmo dia, mais de uma coisa que a gente pode perceber que foi alguma proteção que a gente teve ali. E aí o rei também oferecia, né, presentes preciosos para quem glorificava as glórias de Krishna. Que tal a gente praticar generosidade, dando atenção para alguém, disponibilizando nosso tempo, palavras de incentivo, ou mesmo uma ajuda mesmo, alguém que esteja precisando, de coisas simples, alguém que esteja lá doente, eu faço uma compra no mercado para você, eu levo um docinho, uma coisa para você, sabe? As pessoas estão precisando disso. Todo mundo precisa disso. É muito bom receber isso, atenção, tempo, incentivo. E a gente meio que está esquecendo, né? Está muito egocêntrico, pensando só na gente. E tanta coisa para fazer. É sempre muita coisa para fazer e a gente esquece. Então, esses versos do Bhagavatam mostram para a gente que a verdadeira prosperidade não está só nessas riquezas materiais, né? Nas coisas de posse, mas na nossa devoção, na nossa gratidão, na nossa generosidade. Então, a gente precisa aqui, dia a dia, nessa sala, abrir nossos olhos com satisfação para ouvir sobre o divino, né? Transformar a nossa vida de rajásica e tamásica para uma vida do modo da bondade. Namastê, Hare Krishna.
Obrigado, Vrindavani. Muito boa. Hare Krishna.